Salve galera, bom dia. Canal Bets e Tips na área mais uma vez. Espero que estejam todos bem. Passando para deixar os palpites desta quarta-feira, dia 17/5. É um dia que temos um jogão, Real Madrid e City. Na verdade, City e Real Madrid, a volta da semifinal. E temos principalmente a Copa do Brasil para completar a grade. De resto, nós temos poucos jogos, mas conseguimos caçar algumas oportunidades. Mas primeiramente eu gostaria de agradecer a todas as pessoas novas que estão chegando, aqueles que nos acompanham já desde o início. Se curtirem nosso trabalho e quiserem deixar o like, nós agradecemos. E como já de costume, vamos aos resumões. Segunda-feira foi um dia complicado, pouquíssimos jogos, pouquíssimas oportunidades de mercado. As ligas que tiveram jogos geralmente são ligas menores, de difícil análise estatística. No grupo Gold do Telegram deixamos apenas 3 bilhetes, cravamos 2. Ao vivo também não tivemos muitas oportunidades de entrada. Aqui no YouTube deixamos 7 palpites, cravamos 5. O under 3,5 que botamos do Campeonato Argentino, tomamos um gol aos 43 do segundo tempo. E no jogo do Levante do Ibiza, que infelizmente estava no bilhete, o time do Levante jogando em casa com o estádio cheio, brigando por acesso à Liga, a primeira divisão do Campeonato Espanhol. Vinha de uma sequência muito boa jogando em casa, enfrentando o Ibiza, um time que já está rebaixado para a terceira divisão, matematicamente, e não conseguiu vencer. Foi 80% de posse de bola, 20 ou 21 finalizações, se eu não me engano, e não teve jeito de abrir o placar. Como o dia era fraco, tinha poucos jogos, quebrou a perna de todos os apostadores. Nós vínhamos numa sequência de 3 bilhetes com lucro, e dessa vez não conseguimos cravar. E novamente eu queria lembrar a todos também, que isso não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais, que a gente posta baseado em estudos estatísticos e situações com alta probabilidade de acontecer. Mas futebol é futebol, com certeza a gente não tem. E caso vocês concordem com nossos palpites, com as nossas análises, fiquem à vontade para montar seus bilhetes. Mas sem mais delongas, vamos aos palpites dessa quarta-feira, dia 17. Iniciando a grade do dia, logo cedo às 7 horas da manhã, pela segunda divisão do Campeonato Japonês, o Fujieda recebe o Júbilo Iwata. O time da casa está em 13º no campeonato, enquanto que o visitante está em 8º. São dois times que fazem uma campanha regular. O Fujieda bateu o over 1,5 em seus últimos 8 jogos e em 87% dos jogos do campeonato. Marcou 2 ou mais gols em 6 dos últimos 10, tomou gol em 9 das últimas 10. Já o Júbilo Iwata marcou em 8 dos últimos 10, tomou em 8 dos últimos 10, bateu em over 1,5 em 8 dos últimos 10, tendência de jogo para gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Seguindo com a grade, agora às 16 horas, o jogaço do dia, jogo de volta da semifinal da Champions League. O Manchester City recebe o Real Madrid depois da partida de 1-1 no Santiago Bernabéu. Aqui, de certa forma, o City é favorito, mas uma odd de 1,60 contra o Real Madrid nunca é uma vantagem. O Real Madrid é gigante na Champions, não se duvida de nada. Então aqui o único conforto que a gente tem é operar no mercado de gols. São times muito ofensivos. Aqui eu gosto também do ambas marcam. Para quem quer arriscar também um pouco mais, eu gosto do over 2,5. Afinal é a partida de volta de uma eliminatória. O mata ou morre, não tem muito o que ficar esperando. Provavelmente a única chance de não bater os overs de gol é se o jogo ficar amarrado e o primeiro gol sair muito tarde. Caso contrário, teremos gols. Aqui provavelmente vai aparecer uma oportunidade para nós operarmos em live no Telegram. As duas equipes são máquinas de fazer gols. Então num primeiro momento nós vamos de over 1,5. Às 17 horas, Campeonato Peruano, voltando à realidade do futebol normal. O Carlos Manucci recebe o Cajamarca. O Carlos Manucci é o terceiro colocado do Campeonato Peruano, vem numa sequência muito boa, enquanto que o Cajamarca é o 15º. O Carlos Manucci, nos seus 5 jogos em casa, seus 5 últimos jogos em casa, ganhou 4 e empatou 1, não tomou nenhum gol nesses 5 jogos. Já o Cajamarca, jogando fora de casa, nos últimos 6 jogos, são 4 derrotas e 2 empates. Vem de goleada de 5-1, sofrida diante do Rancaio. É um time que tem mostrado muita dificuldade para jogar fora de casa. Aqui temos uma tendência forte de vitória para o time da casa. E como as odds nos dão os benefícios do empate, aqui nós vamos de casa empate anula. Às 19 horas, agora chegando na Copa do Brasil. Rodada cheia para salvar o dia. Palmeiras recebe Fortaleza às 19 horas, jogo de ida. Teoricamente o jogo de ida tende a ser mais truncado. Mas nesse caso, o Palmeiras é um time muito eficiente, muito bem treinado, muito equilibrado. Joga em casa, vai tentar garantir o resultado. Fortaleza também é uma equipe muito ofensiva, muito perigosa nos contra-ataques, muito rápida. Palmeiras bateu over 2,5 em 7 dos seus últimos 10. Bateu over 1,5 em todos os seus últimos 10 jogos. Gol no primeiro tempo em 9. Jogos do Palmeiras sempre são tendência de jogos para gols, independente do adversário. Nos últimos 10 jogos, o Palmeiras marcou gol em todos eles. E as odds estão razoáveis para um bilhete, então aqui nós vamos de over 1,5.
Eu também gosto da vitória do Palmeiras aqui, só que a vitória simples está com uma odd muito baixa, então resolvemos operar no mercado de gols. Então aqui nós vamos de over 1,5. 21,10 Copa da Argentina, Gimnasia Mendoza recebe o All Boys. São duas equipes da segunda divisão. O Mendoza está bem colocado em sétimo nas zonas de playoffs para o acesso, enquanto que o Santana é o lanterna. Nas últimas 8 partidas em casa, o Gimnasia Mendoza ganhou 3 e empatou 5, está invicto. Enquanto que o All Boys fora de casa nas últimas 10 partidas perdeu 6, empatou 3 e ganhou apenas uma. Eu tô gravando esse vídeo e as odds dessa partida não saíram ainda. Então caso entrem nessa partida, tomar cuidado de como vão ficar as odds. Aqui o caso empate anula tem que bater no mínimo 1,22 ou 1,23 para valer a pena compor um bilhete. Caso contrário, ignorem essa chamada. Aqui nós vamos de caso empate anula. Às 21h30, de volta à Copa do Brasil, o Atlético Mineiro recebe o Corinthians. O Atlético Mineiro tem um elenco com alto poder ofensivo e vem tendo partidas irregulares ao comando do Kudê, mas nesse caso o time tende a se aproveitar da má fase do Corinthians, um time que está desequilibrado, ainda não se encontrou com o Luxemburgo, deve partir para cima desde o início, estádio lotado, em hipótese nenhuma ver esse jogo como um 0 a 0. O Corinthians vem capengando, mas ainda assim vem achando seus golzinhos, principalmente com Roger Guedes. Aqui para quem quer arriscar, uma vitória simples do Atlético Mineiro também cabe, mas é um clássico, dois times gigantes, preferimos operar no mercado de gols, já que as odds estão relativamente boas para compor um bilhete. Então aqui nós vamos de over 1,5. E finalizando a grade do dia, o América Mineiro recebe o Internacional. O América vem numa fase ruim, o Inter também não vem numa fase boa, vem numa fase bem irregular, perdendo jogos em casa inclusive. Mas ainda assim seus jogos têm tido muito over. O América está capengando no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil pode ser uma chance de ouro para ir um pouquinho mais longe. E vendo essa possibilidade da irregularidade do Inter, uma chance de avançar. Então, teoricamente, o time vai tentar fazer um resultado nesse primeiro jogo. O Inter possui um time muito rápido nos contra-ataques. E isso pode gerar algum perigo para a equipe do América que vai se lançar ao ataque. Até não acredito num jogo de 4, 5 gols. Deve ser um jogo um pouco truncado, mas acredito que o over 1,5 possa bater. Aqui nós vamos de over 1,5. Essa foi a grade do dia. A rodada é cheia da Copa do Brasil, teremos os 8 jogos. São jogos muito equilibrados, então a tendência é de que as movimentações aconteçam ao vivo nos grupos do Telegram. Estaremos ligados e também tem esse horário um pouco mais tarde também a Major League Soccer, que é uma oportunidade muito boa no mercado de escanteios. Então a maioria das movimentações vão acabar sendo feitas no Telegram mesmo. E para quem ainda não sabe, os links dos grupos do Telegram estão fixados no primeiro comentário de cada vídeo do canal. Fiquem à vontade, caso tenham interesse, serão todos bem-vindos. E no bilhete pronto do dia temos uma tripla com over 1,5 nos jogos do Palmeiras e Fortaleza e City Real. E um over 0,5 no jogo do Atlético Mineiro e Corinthians apenas para compor o bilhete, para aumentar um pouquinho a odd. Essa aposta tem uma odd baixa, mas dificilmente vejo um jogo de 0 a 0 entre Atlético Mineiro e Corinthians. E por hoje era isso, eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se curtiu o conteúdo e quiser deixar um like, nosso canal agradece. Se chegou até aqui também gosta do nosso trabalho e não é seguidor, pode seguir também, é de graça, não custa nada e ajuda nosso canal. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã, deixando os palpites para quinta-feira. Desejo a todos uma ótima semana. Para quem for apostar, que tenham uma ótima sorte. Um abraço a todos. Até mais. Valeu!